Seja muito bem-vindo. Hoje nós chegamos na nossa quarta aula de interpretação bíblica e o nosso propósito agora é a gente fazer o mais prático possível a leitura do texto. Eu quero convidar você para ser meu companheiro enquanto eu estudo o texto. Então você vai participar comigo enquanto a gente analisa, a gente começa a entender a estrutura desse texto. Então, para que você possa me acompanhar, a gente está no texto de Atos capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 11. E a gente vai usar todas aquelas ferramentas, a gente vai seguir aquele eixo de interpretação para a gente chegar num objetivo o mais desejável possível, né? Realmente ouvir. O trabalho interpretativo é um trabalho de ouvir o texto com cautela, com o máximo de exatidão que a gente puder. É importante lembrar que esse material você tem disponível no seu portal de aluno. Vale a pena você imprimir para que você possa acompanhar todo o processo, para que você possa fazer as suas anotações enquanto a gente segue o eixo. Então, na parte de baixo, você pode acompanhar esse eixo que a gente trabalhou ao longo das aulas anteriores, e a gente vai trabalhando pedaço por pedaço, parte a parte, para a gente chegar na melhor compreensão possível. Só uma dica, você não precisa necessariamente seguir a ordem imediata aqui, você vai respondendo na medida que você vai percebendo as coisas no texto. Por exemplo, eu vou começar com essa segunda lacuna do contexto imediato, anterior e posterior do capítulo 2 de Atos. O que veio antes do capítulo 2 de Atos? Que história é essa? E o que está vindo depois desse capítulo? Vindo para o contexto imediatamente anterior ao capítulo 2, a gente tem a narrativa que Jesus sobe aos céus e depois ele retorna e passa um período de 40 dias trabalhando com os seus discípulos, falando acerca do reino. A gente vai ver isso logo nos primeiros versículos do capítulo 1. E chama a sua atenção, deixa eu pegar o texto aqui para você poder acompanhar comigo. Então eu quero que você me acompanhe no capítulo de 1 para a gente fazer essa composição desse contexto imediato. Anteriormente imediato. A gente está no versículo 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, do qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então a primeira referência que a gente tem para a gente entender o contexto é o que aqueles apóstolos estavam fazendo reunidos. Eles estavam obedecendo uma orientação dada pelo próprio Cristo. Não saiam de Jerusalém. Então eles estão em Jerusalém numa posição de submissão. E o texto dá mais uma informação: esperando pela promessa do Pai. Então eles estão obedecendo e estão esperando a promessa. E que promessa é essa? A promessa do Espírito Santo. Então você pode marcar essa primeira realidade que você tem aqui, que existe um motivo para que esses apóstolos estejam reunidos. Então esperando pela promessa. Era isso que eles estavam fazendo aqui. Vamos continuar no texto. A partir do versículo 6. Então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino de Israel? E ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder. E quando o Espírito descer sobre vocês, serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. E aqui a gente dá um segundo passo incrivelmente importante, porque ele mostra o objetivo da promessa. Então, eles estão esperando, eles querem receber essa promessa da parte do Pai, e o objetivo dessa promessa é ser testemunha.
Então, a relação imediata que não pode ser esquecida é que o fato ou ação de receber a promessa, de receber o Espírito Santo, tem um objetivo definido no texto, que é ser testemunha. Então, se a gente analisa a questão do dom desassociado de ser testemunha, a gente já está fazendo um alvoroço aqui, a gente já está fugindo do texto de uma maneira muito grosseira, né? Então, eles estão esperando a promessa e eles vão receber o Espírito Santo para serem testemunha. E ele ainda diz o lugar, né? Nos confins da terra, em Samaria, em Jerusalém. Então, existe um objetivo muito específico desse recebimento da promessa do Espírito Santo. Depois, na continuação, chegando no versículo 2, a gente vai para a escolha do apóstolo. Aí, então, a gente chega nesse famoso texto de Atos capítulo 2, sobre toda essa realidade. O que vem depois? Lembra que eu estou aqui no contexto imediato e anterior e posterior. Então, o que aconteceu antes? Jesus passou 40 dias com eles, explicando sobre o reino de Deus e mandou: fiquem em Jerusalém, esperem pela promessa do Pai. A promessa do Pai é que vocês vão receber o Espírito Santo. Por que vocês vão receber o Espírito Santo? Para serem minha testemunha. O que é testemunho? É falar de tudo que eles aprenderam da parte de Deus, o discipular, o ir discipular, que é uma ordem direta que Jesus Cristo dá para os apóstolos. A sequência, e a gente não precisa nem ir para o capítulo 3, a gente pode pegar a partir do versículo 14, algumas bíblias vêm aqui, ó, como na minha aqui, ó, pregação de Pedro. Depois que tem toda essa sessão que fala sobre a descida do Espírito Santo, existe uma pregação. Então, antes a conversa de Jesus com os discípulos e a escolha do novo apóstolo, do novo discípulo. E depois uma pregação, e essa pregação de Pedro é uma pregação evangelística onde muitas almas se convertem, né? Confirmando a ideia de que o Espírito Santo tem a ideia de tornar efetivo esse testemunho. Então, o que aconteceu depois é que milhares de almas foram convertidas. Vou pular aqui agora para o contexto histórico. E aqui já vai confirmar o que a gente está falando. Porque a gente está falando que cumprindo-se o dia de Pentecoste. Quanto mais você estudar essa festa, você vai entender que essa é uma festa que tem um sentido agrícola, né? Era uma festa que é relacionada com o calendário agrícola de Israel, onde você ia colher a sua safra. Então, é uma festa agrícola. Então, se a gente pensar nessa expressão, a gente vai perceber que não é à toa que a gente está numa festa agrícola e na festa agrícola a gente está comemorando a colheita. A relação que a gente faz aqui é imediata. Não tem como separar essas duas palavras. Se a gente quiser ler esse texto aqui e se separar testemunha de colheita, não vai fazer nenhum sentido. Então, se a gente quiser continuar entendendo esse texto, a gente não pode separar essas duas palavras. A gente está comemorando a colheita e a gente está recebendo o poder para ser testemunho. Então, é o que vai acontecer justamente no contexto seguinte. Pedro vai pregar e muitas almas vão se converter. Então, a relação do Espírito Santo é uma relação necessariamente evangelística. Se a gente tira o contexto evangelístico do texto, a gente está destruindo. E agora vamos ao texto. Eles estavam lá, obedientes, concorde no mesmo lugar. De repente veio do céu um som. Não veio língua, não veio fogo. O que veio do céu foi um som. E como se parecia o som que veio do céu? O som parecia ser de um vento forte. Então, não tem nenhum fogo no texto, não tem nenhuma língua física no texto. O que existe é um som. E nesse som era um som que parecia de um vento forte.
encheu. Então a gente tem uma experiência aqui que é concreta, que é física. Enquanto eles estavam orando por ocasião dessa festa, eles estavam sentados e esse som enche. Porque uma coisa é você encher um copo de líquido, outra coisa é você encher um copo com pedras, outra coisa radicalmente diferente é você encher um ambiente com som. Se você enche um ambiente com som, significa que todo aquele lugar foi impactado, foi tocado por aquele som. Então, guarda isso também, essa informação de que o som enche, ok? E foram vistas por eles línguas repartidas. Aqui a gente tem a próxima experiência que acontece no texto. Porque se em primeiro lugar é uma experiência auditiva, porque eles estão escutando o quê? Eles estão escutando um som, foi um som que encheu. A segunda experiência é uma experiência visual. E aí aqui a gente precisa entender que isso foi um fenômeno sobrenatural. Então eles começaram a ver coisas que pareciam línguas repartidas como de fogo. Então isso aqui são tudo imagens ilustrativas. E essas línguas repartidas que pareciam como de fogo pousaram sobre cada um deles. E todos esses foram cheios do Espírito Santo. E a gente vai repetir lá o que aconteceu no capítulo 1, olha só. Então, olha só a conexão do capítulo anterior com o capítulo 2. Versículo 7, não compete a vocês saber os tempos ou as datas, pois o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Então é sobre poder de testemunhar. Quando a gente chega aqui de novo, e todos foram cheios do Espírito Santo, vou mudar aqui a cor para ficar diferente, bem visível para vocês. Então, eles foram cheios do Espírito Santo. Agora, lembra lá do que a gente falou. Se foram cheios do Espírito Santo, com poder de testemunhar. Isso aqui já esclarece muitas confusões que acontecem no nosso meio. Porque ao receber o Espírito Santo, a gente mais uma vez está enfatizando. Então, percebe que eu estou repetindo o mesmo ponto, porque eu não tenho como fugir do texto. Eu não posso colocar no texto um significado que não está aqui. Eu preciso respeitar o que ele está me dizendo. E depois que eles foram cheios do Espírito Santo, lembra que o Espírito Santo, então, ele confere poder para testemunhar. Então, essas outras línguas que eles começaram a falar estão relacionadas com o poder de testemunhar. Então, você não vai testemunhar para alguém se isso não for inteligível. E a continuação do texto vai continuar exatamente nessa mesma direção. Conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então, é o próprio Espírito Santo que organiza isso, que direciona que línguas são essas. Então, quem define que língua é falada é o Espírito Santo. Ok? Versículo 5. Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações debaixo do céu. Por que ele está dando essa informação? Gente, essa informação aqui é incrivelmente importante. Primeiro ele fala outras línguas e depois ele faz a informação de todas as nações. Então existiam pessoas de várias nacionalidades. Obviamente, se eram de nacionalidades diferentes, falavam línguas diferentes. A continuação do texto diz: e quando aquele som ocorreu, ajuntou uma multidão. A consequência é que, se aquele som que eles ouviram encheu aquele ambiente, esse som ele continuou a se propagar de uma tal forma que uma multidão se ajuntou para ver o que estava acontecendo. Tudo isso foi o efeito do som, desse som. Que barulho é esse? Sabe quando acontece algum barulho diferente e as pessoas foram atraídas por esse som, por esse barulho? E eles ficaram, obviamente, confusos, porque eles não estavam entendendo que barulho era ele, que som era aquele. E mais ainda, a confusão acontece porque cada um ouvia falar
na sua própria língua. O que a gente percebe, então, no versículo 6, é que existe uma experiência aqui muito significativa, que as pessoas dessas nações, de várias nações distintas, estão cada uma escutando na sua própria língua o que os apóstolos estão dizendo. Então, a primeira afirmação que eu posso fazer, já tentando contextualizar, trazendo para a nossa realidade, confrontando com o que a gente está acostumado, é que esse texto aqui não tem nada a ver com o que as pessoas costumam falar sobre o dom de línguas na igreja. O uso de dom nas línguas, como a gente vê em boa parte das igrejas no Brasil, não tem nenhuma relação com Atos capítulo 2. Porque a experiência de Atos capítulo 2 está intimamente direcionado nessa experiência de pessoas de povos distintos, escutando nas suas línguas algum tipo de mensagem. E a gente vai ver que tipo de mensagem é esse. Então, todos pasmavam e maravilhavam. Então, eles ficavam espantados, obviamente. Se você é chinês e você vê um africano falando na sua língua e você sabe que aquele sujeito nunca estudou, você vai ficar, ué, como que ele está falando a minha língua? Então, essa sensação de maravilha, de espanto, ué, como que você fala japonês? Como que você fala russo? Como que você fala, sei lá, qualquer língua, né? A afirmação do versículo 7 é exatamente, pois que não são galileus, eles estão fazendo um contraste. Eles são galileus. Como que eles vão falar japonês? Eles são galileus. Como que vão falar russo? Né? Pois os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos. Então, a experiência e o testemunho de cada uma dessas pessoas que eles estão escutando na sua própria língua. Então, lembra lá do capítulo anterior? É o poder para testemunhar. Ser cheio do Espírito Santo em Atos capítulo 2 é ser capacitado para falar, para testemunhar do amor, do poder, da graça de Deus. Então, no versículo 9, ele vai dizer as nações, né? Os povos, os partos, os medos, os elamitas, os que habitam na Mesopotâmia. Depois, se você tiver curiosidade, você pode estudar quem são esses povos e que línguas essas pessoas falariam. Isso fica a sugestão para você. Frígia, Panfilha, ele está dando uma ênfase aqui muito significativa, né? De várias nações, cada um escutando no seu próprio idioma, e o versículo 11 finaliza explicando. Ele acrescenta o cretenses e árabes. Qual é a língua que os árabes falam? Né? Só para fazer essa provocação. Então, um galileu sem nenhum estudo estava falando árabe, ok? Como que um galileu falou árabe? Ele recebeu o poder do Espírito Santo para testemunhar para um árabe. Então, isso é muito significativo, não tem como fugir do texto. Eu não posso colocar um significado que não está aqui, né? Então, talvez você não conheça nenhum desses outros povos, mas o árabe, para você já vai ver aquele chapéu lá e um homem de barba. Então, agora imagina uma pessoa com nenhum estudo sendo capacitado pelo Espírito Santo para falar em árabe. Isso é um milagre. E o que eles estavam ouvindo? Todos nós temos ouvindo em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus, ou seja, é o anúncio da mensagem do Evangelho. Então, o que Deus tem feito? Em se pensar da realidade dos apóstolos, a gente precisa entender que esses apóstolos, ao falar da grandeza de Deus, estão falando da mensagem do Evangelho. Então, mais uma vez, não tem como a gente desassociar. E aí eu vou... Viu aqui embaixo no nosso eixo que eu não fiz todos, eu vou preencher alguns pontos aqui. Então, qual é o contexto literário? Atos é um livro histórico. Ele está contando a história desde o início, do surgimento da igreja. Então, a gente tem o livro de Atos como sendo um livro que conta a história da igreja de uma maneira bem simples. Grosso modo, a gente pode entender isso. Qual o objetivo do texto, então? Então, nessa festa de Pentecoste,
e o que vai seguir na continuação do capítulo 2 é a primeira colheita da igreja. Então o objetivo é parte histórico, porque ele está mostrando as primeiras conversões, né? Não feitas por Jesus, mas agora pelos apóstolos reunidos, né? A instituição da igreja e esse recebimento do poder. Quem é o público-alvo do texto? A gente pode pensar isso aqui em duas direções. Primeiro, pensar para quem que Lucas escreve. Lembrando que quem escreve Atos é Lucas. Lucas e Atos são escritos, os dois são escritos por Lucas. Ele está fazendo uma coletânea de todas as informações disponíveis e mostrando para os crentes daquela época todas as informações que eles tinham sobre o Evangelho, né? Todos os fatos históricos. Então a gente vê uma habilidade de Lucas como historiador. Uma coisa que é muito importante, depois que você faz o texto, você faz esse decifrar inicial, é muito importante você relacionar com os outros textos bíblicos que falam sobre o mesmo assunto. Quanto mais abrangência e quanto mais você quiser sobre um tema, você precisa relacionar o que cada texto bíblico fala sobre aquele tema. Então tem uma provocação. É claro que existem outros textos e que falam coisas complementares e às vezes até um pouco diferentes, mas a questão é que Atos capítulo 2 está falando uma coisa muito específica. E ele tem um cunho evangelístico. Lembra de Pentecostes, lembra do poder para testemunhar. E aí eu vou provocar você para a gente fazer essa ponte, para a gente ir lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 22. E a gente vai fazer esse paralelo com o texto para a gente ver qual a direção que a Bíblia está trazendo nesse sentido. Olha só o que diz. E aqui eu gosto sempre de fazer essa provocação, mais para as pessoas refletirem do que para criar algum tipo de constrangimento. Então, versículo 22 diz: portanto, as línguas são um sinal para os descrentes, e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem e não para os descrentes. Então, existe uma relação aqui de oposição entre profecia e línguas. Então, quando ele fala de línguas em Coríntios, ele fala que isso é um sinal para quem é descrente, para quem não crê. Então, se a gente fizesse essa relação, a gente vai perceber que tem alguma coisa errada na forma que a gente tem pensado nesse dom. Principalmente aqui quando a gente está falando, né? Quando a gente chega em Coríntios, a gente tem desdobramentos. E aí, como a gente não está falando de Coríntios, eu não quero entrar em Coríntios. Mas a relação que ele fez é que dom de línguas é um sinal para descrente, ou seja, que sinal eu preciso dar para um descrente? Ou seja, eu não vou falar um som ininteligível, eu tenho que falar alguma coisa com conteúdo, e o conteúdo aqui é a grandeza de Deus, é a própria mensagem do Evangelho da Graça. E o dom de profecia é um sinal para crente. Pensa nesse contraste. Aonde você consegue chegar? Língua. E aí, se você fala um monte de língua e você usa isso como um sinal para as pessoas que estão dentro da igreja, você não está em Atos capítulo 2. Ok? Se você usa um monte de línguas e você usa sinal para crente, você está em outro livro, você está em outro capítulo. E como não é o objetivo da aula, eu não quero entrar em que texto é esse. Mas Atos capítulo 2, línguas é um sinal para descrente. Então, que tipo de língua pode ser sinal para descrente? Ou seja, línguas que precisam ser entendidas. Então, o que o autor está dizendo? O autor está dizendo, então, sobre esse impacto, sobre essa história dessa igreja primitiva de receber o Espírito Santo. Então, qual a aplicação pessoal? Como que a gente vai trazer isso para a vida, né? Essas últimas aqui, a gente pode trazer tudo na mesma direção. A grande questão é, a primeira pergunta que eu faço para você: quando a gente está cheio do Espírito, o que acontece na vida da gente? Segundo o texto, quando a gente está cheio do Espírito, é onde a gente tem o maior impacto para testemunhar do amor de Deus. E eu quero que você pense, quais foram os momentos na sua vida
que você testemunhou com mais poder, com mais força, onde você realmente viu Deus agir na sua vida, onde você viu realmente um movimento espiritual acontecendo. Estar cheio do Espírito Santo precisa trazer na sua vida um impacto de testemunho. Muitas pessoas estão acostumadas a dizer que estou cheio de Espírito, e eu acredito que Deus pode fazer o que Ele quiser. Ele é um Deus sobrenatural, Ele é um Deus que faz o impossível, o nosso Deus faz milagres, nosso Deus faz agir coisas de forma sobrenatural, não tenho nenhuma dúvida disso, não tenho nenhum problema com isso, mas a grande questão que esse texto vai levantar para a gente e eu, cheio do Espírito Santo? Primeira pergunta, eu estou cheio do Espírito Santo? Eu percebo esse Espírito Santo transbordando de forma que esse som, essa realidade impacta na vida dos outros? E se eu estou cheio do Espírito Santo, qual o testemunho? Eu tenho conseguido, através da minha vida, dos meus relacionamentos, ter esse impacto de testemunho? Ou se a minha vida não consegue trazer nenhum impacto de testemunho? Porque se eu não consigo trazer testemunho, significa que eu não estou cheio do Espírito Santo. Ok? O que eu fiz aqui, então, foi reunir todos esses aqui que tem uma fundamentação, uma direção mais pessoal, na aplicação aqui dessa relação entre estar cheio do Espírito Santo e testemunhar. Uma outra ferramenta que a gente faz na aula, e aqui a gente não vai usar, é a ferramenta da exegese. Porque para usar a ferramenta da exegese, você precisa conhecer, no caso de Atos, a língua grega. E aí isso seria um extra, isso seria uma ferramenta a mais para que você, ao olhar para o texto, você conseguisse extrair com mais profundidade o significado das palavras, das frases, para você entender o contexto do que está sendo proposto. Aonde que esse autor quer chegar? Esse autor está querendo dizer o que para a igreja? Então esse autor está querendo revelar que a igreja recebeu a promessa do Espírito Santo e que o impacto do recebimento do Espírito Santo foi capacitação para testemunhar do Evangelho da Graça para todas as pessoas. Então, esse testemunho, esse poder, significa essa habilitação para falar do amor de Cristo. Quero terminar com uma última provocação, justamente nesse poder. Ser cheio do Espírito Santo nos nossos tempos significa ter poder para testemunhar para muçulmanos, ter poder para testemunhar para homossexuais, poder para testemunhar para ateus, para as pessoas das mais diferentes circunstâncias. Nós temos poder para testemunhar para qualquer pessoa, de gente de qualquer tipo, de todas as nações. Nós estamos cheios do Espírito Santo? Pense nisso. Não se esqueça de baixar o seu material para que você possa usar todas as ferramentas que você aprendeu, tanto na leitura, na preparação de um sermão, de um estudo, como também da sua devocional, entendendo que isso é útil para você escutar, ouvir a verdadeira voz do texto sobre a tua vida. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.